Vamos acompanhar. Coloca na tela aí, Fabrício, a carta, divulgando nas redes sociais, Instagram, X. Né, pode... Não, é do Rafael Fonteles. É a carta do ministro Wellington Dias. Essa daí. Essa aí. Coloca na tela cheia aí, Fabrício. Vai lá. Coloca a tela cheia aí que nós vamos... Aí, ó. Carta Pode deixar. Hein? É uma carta longa. É uma carta longa. Há 46 anos, desde que ajudamos a construir o único partido da minha vida, o Partido dos Trabalhadores, enfrento estratégias para me desgastar, calúnias, difamações, mentiras e até ameaças contra mim e minha família. Tudo isso já vivemos. E o Deus em que eu creio me livrou de cada uma dessas situações. Foi Ele quem me permitiu chegar até aqui, aos 63 anos, celebrando o trabalho ao lado de tantas pessoas comprometidas com respeito e a bondade. Não há riqueza maior do que a família e amigos, e graças a Deus carrego a confiança em milhares no Piauí e agora no Brasil. Sempre do mesmo lado, ao lado do povo, ao lado do presidente Lula. Tenho pena daqueles que se colocam a serviço de fazer o mal. Há quem repita tanto uma mentira que acaba acreditando nela. Mas eu tenho fé. Tenho um Deus que já me protegeu tantas vezes, em tudo vejo o propósito dele. E neste momento não seria diferente, e assim aguardo com serenidade. Pela generosidade e confiança do povo do Piauí, pelo trabalho do time do povo, tenho um mandato de senador até 2030. Pela confiança do presidente Lula, sou ministro do Desenvolvimento Social. E sob sua liderança, ajudamos a tirar o Brasil do mapa da fome, retirando mais de 20 milhões de pessoas da miséria e da pobreza. Sem falar que levamos mais de 17 milhões à classe média. Dá para subir aí, Fabrício? Esses dias não têm sido fáceis para mim, mas posso dizer com sinceridade, estou feliz e animado nesta missão. Sinto orgulho em contribuir com muito trabalho pela continuidade do governo do Brasil, sob a liderança de Luiz Inácio Lula da Silva. Aos amigos e ao meu querido povo do Piauí, peço orações. Orem por mim, por minha família e também por aqueles que agem dessa forma e por suas famílias. Que Deus toque seus corações e os abençoe. Quem realmente me conhece sabe que sigo defendendo a paz, a união, o respeito, o diálogo e a construção de soluções pelo entendimento. Nestes dias estive acompanhando... pode subir, isso. Nestes dias estive acompanhando os exames da minha filha, Daniele, e ela está bem. Quanto a isso, agradeço as mensagens e orações, também estamos atentos às enchentes que atingiram nossos irmãos de Minas, Rio, Paraná e Espírito Santo. Já perdemos muitas vidas, amanhã estarei nas regiões afetadas, acompanhando o presidente Lula. Da minha parte, sua gratidão pela confiança. A verdade pode ser atacada, mas prevalece sempre. Paz, serenidade, Wellington Dias. Aí... João Magalhães, sua interpretação dessa carta. Me lembrou muito o estilo assim de Getúlio Vargas. Não é? Muito assim na... O governador, o ministro Wellington Dias, na minha avaliação, primeiro ele se queixa do que chama de inverdades contra ele, contra esse cenário. E aí é bom lembrar, não há hoje críticas da oposição ao ministro Wellington Dias. Aliás, o senador Ciro Nogueira negou, gravou vídeo, Joel Rodrigues gravou vídeo. Não fala, não tem proferido nenhum tipo de informação contra, vamos chamar assim, o ministro Wellington Dias. Então, se ele se queixa dessas versões, essas versões partem do governo. Porque a gente tem hoje dois grupos políticos, um na base do governo e um na oposição. Se a oposição não tem falado e realmente não tem, em nenhum momento você vê Ciro Nogueira ou Joel Rodrigues gravando uma entrevista, gravando um áudio, falando do ministro Wellington Dias, se o ministro Wellington Dias está se queixando dessas inverdades, pode ter certeza que elas estão partindo do governo. Então, de fato, a gente primeiro lembra o estilo Wellington Dias de sempre se pronunciar, né, sempre demonstrando, né, colocando, falando em Deus, demonstrando essa intimidade que o Wellington Dias tem com Deus, é algo que está sempre presente nas falas dele, em qualquer entrevista, principalmente nesses momentos de turbulência. É bom lembrar que o Wellington Dias sempre recorre, né, a essa questão da sua fé nesses momentos de turbulência, e a carta evidencia isso. Então, eu acho que a principal imagem que eu considero dessa carta é a confirmação de que há esse momento de turbulência pelo qual o ministro passa, e a gente está falando, claro, de turbulência política, e um segundo momento em que ele diz que está sendo atacado, né, que a verdade tem sido atacada, e onde ele se coloca em uma situação de estar sofrendo ali com a disseminação de inverdades. E aí, eu repito,
se ele está sofrendo com essas inverdades, com essa situação, pode ter certeza que essas críticas não vêm da oposição, porque Ciro Nogueira e Joel Rodrigues, em momento algum, têm falado de Wellington Dias, são muito mais questões de bastidores e que vêm do Palácio de Karnak. Agora, você lembra que nós comentamos aqui, falando dessa polêmica, acho que o Natan, inclusive, estava, que era assim, bom, mas o ministro não diz o que quer, né? Não falamos aqui? Quer dizer, eu estou insatisfeito, eu estou isso, eu estou aquilo, mas não diz o que quer. Exato. Não diz o que quer para se estabelecer um diálogo e a partir daí começar a chegar a um entendimento. Tem um objetivo, né? A carta é um simbolismo, né, de tudo isso, né? Exatamente, Resume a desse situação. calado, quer dizer, é uma carta que faz várias afirmações, mas não faz a afirmação principal. A quem o ministro está se referindo? A qual pessoa, ou a quais pessoas, ou a quais grupos o ministro está se referindo? Porque ficou uma coisa muito genérica. Ficou uma coisa muito genérica, quer dizer, já que, primeiro assim, eu enxergo um vitimismo aí. Não sei se vocês concordam, porque é bem claro aí um vitimismo que... Tem um tom de quem está sofrendo. É um desabafo, né? Um desabafo. Um desabafo e tal. Assim, eu, não sei se vocês vão concordar, eu achei que o ministro carregou muito no tom exagero. Carregou muito no tom exagero, como se fosse uma coisa que estivesse corroendo, sabe, uma coisa assim. E crises políticas, todos enfrentam, todos passam. Aliás, a grande inspiração do ministro Wellington Dias, que é o presidente Lula, é mestre em passar por essas crises políticas. Para que crise maior do que a... 500 dias preso, né? 500 dias preso, 500 dias preso, saiu de lá, recuperou, é presidente da República. Então, ele não... Eu achei um tom de exagero. E já que eu decido escrever uma carta como essa, então eu vou dar o nome aos bois. É uma crise política, Douglas. Como é que repercutiu lá? Você teve lá e teve acesso a todo mundo, em bastidores, claro, sem falar o nome. O que os políticos, os deputados dizem? Então, Douglas, é uma crise. Boa tarde oficialmente Boa tarde. a você, boa tarde ao João, boa tarde também a quem nos acompanha. Eu conversei, sim, com alguns parlamentares hoje na Assembleia Legislativa do Piauí, justamente sobre esse impasse que, de fato, está acontecendo. Ficou pacificado entre todos os parlamentares ao qual eu conversei, que é um clima, assim, de insatisfação generalizada, não somente insatisfação por parte do governador Rafael Fonteles, mas também insatisfação por parte também de aliados do ministro Wellington Dias. Ficou definido que não há ali a tomada de decisão por parte do governador se deverá agraciar o ministro Wellington Dias com algum tipo de outro conforto ou se deverá haver algum tipo ali de regressão por parte do ministro Wellington Dias no que quer. Não está sacramentado. Ezequiel, aí nesse ponto, Ezequiel, eu concordo, mas aí vamos lá. Primeiro ponto, será que o governador não vai agraciar o ministro com algo? Aí, se você faz a pergunta para o governador, obviamente o governador vai dizer o seguinte, e ele quer o quê? E ele está pretendendo o quê? Quer dizer, o governador, eu não sei. Eu não sei, quer dizer, cria-se essa situação, mas não se sabe, Ezequiel. Não é? Agora, você percebeu claramente lá que gera uma preocupação, né, nos deputados. Né? Isso, eu até anotei alguns pontos aqui, viu, Douglas, que as fontes falaram comigo que, com as fontes que falaram comigo hoje, esses parlamentares falaram que o ministro Wellington Dias não tem um interesse em si sobre a vaga de vice. Falaram ali que não é, de certa forma, ali, o objetivo não é o vice. O objetivo é o quê? Segundo esses parlamentares, é uma discussão mais ampla sobre a participação do ministro Wellington na base governista. Eu até questionei, não, mas o ministro Wellington ali, de certa forma, possui a Secretaria de Assistência à Pessoa com Deficiência, possui também ali essas... Não, o ministro não tem nenhum tipo de secretaria, ele quer participar mais ainda da base governista, ou seja, do poder executivo. É isso que os parlamentares falaram. Um outro ponto foi de que, sim, o presidente Lula vai ser o divisor de águas. Isso também ficou sacramentado entre os parlamentares que não viram resolutividade aqui a nível estadual. Mas nesse sentido, Ezequiel, quer dizer, que o ministro vai conversar com o presidente Lula, o que se diz é que ele vai conversar com o presidente Lula. Ninguém sabe o que é que o presidente Lula vai responder. Eu acredito que assim como o Lula conversará com o Wellington, também vai conversar com o Rafael. Claro. E aí o papel de Lula nessa questão... Apaziguar. É apaziguar, e aí pelo que a gente tem conversado e ouvido, é que assim, parece, Douglas, que a história do rompimento
está sendo entendido que ela não vai haver. Não há um espaço para um rompimento, para uma saída do PT. Não, aparentemente, né, os dois, sabendo o tamanho que tem, e aí eu estou falando de estatura política, né, claro, Wellington Dias e Rafael Fonteles, devem chegar a um acordo. Pode até ser que seja um acordo que não seja bom para os dois, né? Pode ser que haja insatisfações mesmo após o acordo, mas não a ponto realmente de chutarem o pau da placa ou de repente chutar o balde. Não, vão dar por satisfeito se houver esse diálogo. E aí quando você fala desse entendimento, você fala com o presidente Lula como mediador, né? Exato. Oh, vamos aqui até chegar um... Sim, até por conta então da envergadura que possui o Partido dos Trabalhadores e o Partido da Base Aliada. O senhor tem mais anotações? Sim, o Partido da Base Aliada. Então, o próximo ponto era de que esses interlocutores me falaram que hoje o governador Rafael Fonteles tem esse papel muito centralizador das opiniões, centralizador das tomadas de decisões, e até mesmo foi exemplificado, né, colocado explicitamente hoje, que o governador Rafael Fonteles disse que não possui ali aquela raiz política, né, de não estar ali em movimentos sociais desde o início, mas de sim já ter um papel de gestão empresarial, de vir do segmento privado, e aí aprendeu tudo que possui hoje na política, de conhecimento. Ele deixou bem claro que com o pai também agradeceu bastante o ministro Wellington, porque ele falou que chegou hoje onde está através do ministro Wellington Dias. E eu vou dizer de novo minha opinião. Vou dizer de novo minha opinião. O Wellington Dias foi governador 4 vezes do Piauí. Todas as 4 vezes ele ganhou no primeiro turno. E nas 4 vezes ele indicou o vice que ele quis. Por que o governador Rafael Fonteles não tem o direito de indicar o vice que ele quer? Não é? O vice é do PT. Então, se fosse um nome de um outro partido, não, vou conversar lá com o presidente Lula, né? Porque aí a gente está dando a vaga de vice para um outro partido. Foi o caso lá do Wilson Martins na época, né? Mas é do PT. E eu vou dizer de novo, eu não acredito que nem o presidente Lula consegue demover a ideia, a decisão de Rafael Fonteles de colocar Austin Bandeira como vice. Porque seria desrespeitar a autoridade do governador, de quem ocupa a principal cadeira do Palácio Karnak, quem tem a caneta, né? Quem comanda o processo eleitoral, quem tem a principal decisão no processo eleitoral. E Rafael Fonteles, o governador, sem dúvida, vai dizer, olha, presidente, o próprio ministro indicou 4 vices aí e ninguém interferiu em nada, em absolutamente nada. Ele disse, o vice é Regina, amém. O vice é Osmar Júnior, amém. Entendeu? Então, não há nenhum motivo. Agora, olha só aqui. Tem mais algum ponto que o senhor queria falar? Alguma anotação? E que a sacramentação, então, dessas discussões, né? Esperando, então, agora é que isso dê seguimento agora, nessa semana, né? O ministro faz 64 anos na próxima... 64 anos na próxima quinta-feira. Esperado também a presença de outros ministros. Então, vai ficar aqui direto? Vai emendar? Sim. Vai para o Mimbó na quinta-feira, em Amarante, e na sexta-feira vai ter agenda aqui, sexta e no sábado, aqui no Ginásio Verdão.